Amém, irmãos? Amém, os irmãos que estão em casa. Irmãos, os irmãos iniciaram com um hino maravilhoso, C11, que diz: És meu amor, meu primeiro amor, Jesus. O teu valor em palavra que traduz, tesouro meu, precioso singular, na terra e céu, outra além de ti não há. E não há, irmãos. O Senhor é o nosso primeiro amor. E quando o hino volta a dizer, né, diz: só tu és Deus, com ti que confrontarei, o mesmo és, me conduzes junto a ti e me atrai muito mais que o mundo aqui. A gente percebe que o mundo tem nos atraído a cada dia. O mundo, irmãos, os irmãos sempre dizem, é muito atraente. E o mundo de hoje não é diferente do mundo de antes, não. Porque para aquela geração o mundo era do mesmo jeito. O mundo tinha suas atrações, o mundo tinha suas belezas, que infelizmente muitas pessoas caíam nele. Mas, irmãos, eu hoje vou falar um pouco do amor. E Romanos 8, 35, nós conhecemos esses versículos, seja em forma de hino ou em versículo que toca nos nossos corações. Romanos 8, irmãos, 8, Romanos 8, ó Senhor Jesus, Romanos 8, 38 e 39. Ó Senhor Jesus, Romanos 8, 38 ao 39. Os irmãos que encontraram, digam amém? Ó Senhor Jesus. Irmãos, aí o apóstolo Paulo vem dizer aqui, diz: porque eu estou bem certo. Paulo diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Deus. Ó Senhor Jesus, porque eu estou bem certo, então nós estamos bem certo disso. Amém, irmãos? Senhor Jesus, de que nem a morte, às vezes a perca de alguém, de um ente querido nosso, gera uma série de questionamentos nos nossos corações. E muitas pessoas se afastam da presença do Senhor, por conta do luto. Mas Paulo, sabendo dessa situação todinha, ele diz: ó irmãos, porque eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, que são importantes, ó Senhor Jesus, nem os principados, nem as coisas do presente, e nem do porvir, nem poderes, ó Senhor Jesus. Aí o 39 diz: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura podem separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Às vezes qualquer tipo de desavença, qualquer coisa, qualquer tribulação que estamos passando nas nossas vidas, a gente se afasta do Senhor. E isso gera, irmãos, um conflito muito grande entre nós e o Senhor, e os irmãos para conosco, porque ninguém sabe daquilo que eu estou passando. A gente sabe apontar muito bem o dedo para as pessoas, mas por que você se afastou do Senhor? Por conta disso? Rapaz, tem pessoas piores do que você, passando por problemas piores, e não se afastou. Mas, irmãos, o nosso coração não tem que ser um coração de condenação. Amém, irmãos? O nosso coração tem que ser um coração de amor.
Já que conhecemos esse versículo, quando Paulo diz que nada poderá nos separar do amor de Cristo, então nós usamos o amor que Deus colocou no nosso coração para trazer essas pessoas de volta. Nós não temos que ser aquele, irmãos, que apenas olha o irmão passando por dificuldade, eu vou orar por você. E esquece, não, irmãos. Nós temos que ser aquele que chora com os irmãos. Isso é amor, irmãos. Sabe por quê? Porque alguém fez algo maravilhoso para conosco. Quando a gente vai lá para João, e quero que os irmãos assim o façam agora, João 3,16, é um versículo rico, maravilhoso. Ó Senhor Jesus. E nós conhecemos esse versículo demais e citamos esse versículo para as pessoas. Claro, por que não? Esse versículo é um dos primeiros versículos que a gente cita. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, irmãos, a gente vê esse versículo depois. Eu queria ler os irmãos Salmo 136:1. Salmo 136:1. Salmo 136:1. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. Salmo 36:1 diz, irmão, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Ó Senhor Jesus, irmãos, tudo a gente tem que render graças ao Senhor. Em tudo. Seja em meio à tribulação, seja em meio à alegria, seja em meio a qualquer coisa, a gente tem que render graças ao Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor é bom. O Senhor é tão maravilhoso, irmão Tota, tão bom para conosco, que nos permitiu que aqui a gente estivesse hoje. Amém, irmãos? O Senhor é tão maravilhoso, irmão Jorginho, tão grande para conosco, que faz com que a gente durma e acorde e ainda continue invocando o nome dEle. O Senhor é tão maravilhoso para conosco, irmão, isso é amor, que a nossa esperança, ela tem que ser no Senhor. Esse Senhor é bom. Mas o mundo é mau. O mundo é mau. É uma luta constante. É uma luta que nós não conseguimos ainda, às vezes perdemos todos os dias. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E porque o Senhor é bom, nós temos que ser bom também, irmãos, para com as pessoas que nos cercam. Amém, irmãos? Seja os irmãos, seja as pessoas do mundo, mas nós temos que ser bom para com essas pessoas, porque o Senhor é bom. Efésio 2, Efésio 2, Efésio 2, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Efésios 2, 4 e 5. Efésios 2, 4 e 5. Efésios 2, 4 e 5. Amém, irmãos? Mas Deus, sendo rico em misericórdia,
por causa do grande amor com que nos amou. Sim, sim. Olha só, irmãos. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então a gente percebe que antes estávamos mortos, certo, irmãos? Não há vida em nós. Mas como no versículo anterior diz que, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Irmãos, a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Amém, irmãos? Um mundo corrupto, um mundo sem solução, um mundo cheio de inimigos, mas Ele amou esse mundo. Por quem? Por nós. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou. O Senhor me amou, irmão, amou os irmãos, amou o Jailson, um grande pecador. Amou os irmãos que não tinha esperança alguma. Amou muitos irmãos que aos nossos olhos eram pessoas sem soluções, que não tinha nada mais, e mesmo assim o Senhor nos amou. A gente percebe que o apóstolo Paulo é o maior exemplo para nós, alguém que perseguia os cristãos, perseguia as pessoas que amavam o Senhor, e de repente essa pessoa, ela passa a ser perseguida pelo mundo. Então o Senhor mudou a vida daquela pessoa, e o Senhor também mudou a vida de cada um de nós, porque cada um de nós aqui tinha uma história, tinha uma vida aí fora, mas o Senhor foi lá e nos resgatou com a nossa vida, das quais nós levávamos. Ó Senhor Jesus, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Estávamos mortos, não tinha mais solução para nós, estávamos condenados, e o Senhor foi lá e nos resgatou. Aquele versículo que os irmãos citam, que o Senhor nos tirou do império das trevas. Irmãos, nós estávamos escravos. Éramos escravos, irmão, do mundo. Não tinha solução. E o Senhor foi lá e nos resgatou. Isso é amor. Quando a palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por cada um de nós, irmãos. Ele abriu mão da coisa mais preciosa que Ele tinha para nos salvar. Pessoas sem soluções, pessoas complicadas. Ó Senhor Jesus, porque é tão difícil a gente amar as pessoas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. João 15:17. João 15. Evangelho de João 15. Diz: isto vos mando, que vos ameis um aos outros. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós sabemos que não é fácil a gente amar uma pessoa que nos machuca, a gente amar uma pessoa que deseja mal para a gente amar uma pessoa que difama a gente. Não é fácil. Mas esse grande amor que existe dentro de nós, temos que perdoar, irmãos. Se é difícil naquele momento a gente ter uma coisa maravilhosa, uma conversa sincera com o Senhor, e dizer: Senhor, eu não consigo perdoar, Senhor, me ensina a perdoar.
Senhor, me ensina a amar. Senhor, me ensina a cada dia, Senhor, a renunciar essa raiva que eu ainda tenho. Tem que partir de nós, irmãos. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus, o Senhor só consegue agir na nossa vida, irmãos, quando a gente aceita de verdade. O Senhor é tão maravilhoso, tão misericordioso, que até isso o Senhor quer que a gente faça. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. 1 João 4:20. 1 João 4:20. 1 João. Ó Jesus, Senhor Jesus. João 4:20 diz: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, irmão, o Senhor, Ele não nos tirou do império das trevas para que haja diferença entre nós e outra pessoa. Se alguém disser, porque as pessoas estão sempre dizendo que amam a Deus, mas amar a Deus todo mundo diz, mas ter uma conduta desse amor é um pouco mais complicada. Porque quando a gente faz diferente, o nosso testemunho ele vai prevalecer. E odiar o seu irmão, irmão, quantas pessoas hoje têm odiado o outro? É mentiroso, pois aquele que não ama ao seu irmão, que está vendo, não pode amar a Deus a quem não vê. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? O irmão Jorginho, eu acho que foi a semana que passou, outra semana, ele leu um dos versículos mais maravilhosos, que foi 1 Coríntios 13. O que diz lá, irmãos? Primeiros Coríntios. Eu quero a partir do 1, porque isso é maravilhoso demais. Diz assim, ó, 1 Coríntios, a partir do 1, 13:1, diz, 13:1, diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que se retine. Ainda que eu fale a língua dos homens, isso já é maravilhoso, e é dos anjos, mais maravilhoso ainda. O 2, olha só, ainda que eu tenha um dom de profetizar, isso é um dom, irmão, e é maravilhoso, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, olha que conhecimento vasto, ainda que eu tenha tamanha fé, que a gente percebe que é a fé que move tudo, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, como nada serei. Irmão, não adianta eu ser aquele irmão maravilhoso que chega na reunião, que fala, que os irmãos acham maravilhoso, que eu pego a palavra do Senhor, o irmão diz uma coisa, eu digo, já sei onde está tal e tal, está ali. Mas irmão, se não tiver amor para com outro irmão, e Paulo ele é bem focado nisso, ainda que eu tenha o dom de profetizar, que são para poucos ainda, e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Irmão, olha que privilégio a gente ter conhecimento. E ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar um monte, deve ser maravilhoso. Se não tiver amor, como nada serei. O 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens, que não é fácil, irmãos,
Porque quando o apóstolo diz, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, isso é uma prova muito grande. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ó Senhor Jesus, então, irmãos, não adianta fazer coisas maravilhosas se não tiver amor para com os outros, irmãos. Seguindo o 4. O amor é paciente, então a gente espera. O amor é paciente, então se eu não estou agora podendo amar, então eu peço ao Senhor. Amém, irmãos? É benigno. O amor não arde em ciúme. Irmãos, quando nós estamos amando, a gente não quer saber de ciúme. Eu não quero saber porque o irmão tem mais um conhecimento que eu. Eu não quero saber porque o irmão faz isso ou faz aquilo. Porque eu estou amando. Isso é amor. Não se ufana, não se soberbes. Isso aí, irmãos, olha só. Não arde em ciúme. O 5. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, e não se desespera, e não se resente do mal. A gente percebe que o mundo é cheio de interesse. O ser humano só faz algo se aproveitando de que vai ganhar alguma coisa. Ó Senhor Jesus, então quando Paulo diz isso, e ele diz ainda no 6, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Não se alegra com a injustiça. Irmão, nós não podemos ficar alegres com as injustiças que estão acontecendo. Amém, irmãos? Aí o 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. João 13. João 13. (34 e 35), irmãos. Ó Senhor Jesus. Diz assim, irmãos, já estou encerrando. Novo mandamento vos dou, que vos ameis um aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis um aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, e tiverdes de amor um com os outros. Ó Senhor Jesus, novo mandamento vos dou, que vos ameis um aos outros, assim como vos amei. Então o Senhor tem nos amado a cada dia. Amém, irmãos? E a gente tem que amar os irmãos a cada dia. Amém? Jesus é o Senhor, irmãos.